Olá, pessoal, vamos continuar nossos estudos, vamos continuar nossas aulas e hoje eu vou falar com vocês sobre relações métricas no triângulo retângulo. Para isso, precisamos relembrar um pouquinho do triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Gente, o triângulo é retângulo porque ele apresenta o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ele está reto no vértice A. Não necessariamente o triângulo retângulo tem que se apresentar como A, B e C, porque aqui nós usamos A, B e C como sendo os vértices do triângulo, mas não necessariamente tem que ser A, B e C e nessa ordem. Podem ser usadas outras letras, nós sabemos disso. Mas de acordo com o que nos foi apresentado, eu tenho alguns elementos. Eu tenho o A minúsculo, B e C que também estão minúsculos. Bem, em frente a esse ângulo reto do vértice A está esse A minúsculo. Então, eu digo que esse A é a hipotenusa do triângulo. Por que hipotenusa? Porque ela fica em frente ao ângulo reto. Então, no triângulo, quem fica em frente ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Temos aqui os elementos B e C, que são os outros lados do triângulo, o qual nós chamamos de catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a hipotenusa, B e C como sendo os catetos desse triângulo retângulo. Só que num triângulo retângulo também aparecem outros elementos, os quais serão necessários para fazermos as relações métricas, da onde surgem as fórmulas das relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos conhecer esses elementos. Como já falei com vocês, A, hipotenusa, B e C são catetos. E apareceram aqui mais alguns elementos, H, N e M. Esse segmento AH foi indicado por H minúsculo e esse H é a altura. A altura ela é sempre perpendicular à hipotenusa, perpendicular porque ela forma um ângulo de 90 graus. Então, esse H é o que nós chamamos de altura, é a altura relativa à hipotenusa do triângulo. Bem, temos aqui N e M, que são projeções. Projeções de quê? Dos catetos sobre a hipotenusa. Então, M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Sendo assim, temos aqui os elementos A, relembrando, hipotenusa, B e C, catetos, H, altura relativa à hipotenusa, M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui embaixo está tudo bem definido para que vocês não esqueçam. A hipotenusa, B e C, catetos, H, altura relativa à hipotenusa, M e N, projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Relações métricas no triângulo retângulo. Então, a partir daqueles elementos que eu acabei de comentar, nós montamos as relações métricas. E nós temos aqui algumas fórmulas, onde trabalham-se catetos, projeções, hipotenusa, altura. Então, vamos lá. Cateto ao quadrado é igual a projeção vezes hipotenusa, só que nós temos dois catetos e temos duas projeções. Então, se eu pegar um dos catetos, pegar o cateto B, cateto B ao quadrado vai ser igual a projeção dele sobre a hipotenusa, que é o M, vezes a hipotenusa, que é o A. Se eu pegar o cateto C, então eu terei C ao quadrado igual a projeção dele, que é o N, vezes a hipotenusa, que é o A. Então, B ao quadrado igual a M vezes A, C ao quadrado igual a N vezes A. Teorema de Pitágoras é um dos teoremas bem mais importantes, né, no nono ano. Nós utilizamos muito o Teorema de Pitágoras. E não só em matemática, utiliza-se também em outras disciplinas. Então, vamos lá. A ao quadrado, que é a hipotenusa, então, hipotenusa ao quadrado, igual a B ao quadrado, que é cateto, mais
o C ao quadrado, que é o outro cateto. Então, no Teorema de Pitágoras, nós lidamos com hipotenusa e catetos. Próxima relação métrica. Altura ao quadrado igual a projeção 1 vezes a projeção 2. Então, nós temos que pegar a nossa altura, que é o H, elevar ao quadrado, igual projeções 1 e 2, então, M vezes N, ou N vezes M, tanto faz. Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto 1 vezes cateto 2. Então, nós temos aqui, hipotenusa, no nosso caso, é o A. A nossa altura relativa à hipotenusa é o H, igual produto dos catetos, que é o cateto B vezes o cateto C. Então, A vezes H igual a B vezes C. Sendo assim, nós temos aqui as relações métricas montadas a partir do triângulo retângulo fornecido. Vamos aos exemplos. Calcule os elementos desconhecidos no triângulo abaixo, sabendo que as medidas são dadas em centímetros. Então, primeira coisa, vamos identificar o que temos, identificar o que queremos e vamos procurar qual a relação métrica mais adequada a ser utilizada. C, vértice, então esse oposto a ele, 6, é o nosso C, cateto. B, vértice. Então, esse lado aqui é o oposto a esse vértice, 8, que é o cateto B. A, ângulo reto. Então, esse A, o oposto a ele, está aqui, que é a nossa hipotenusa. Então, nossa hipotenusa, nesse caso, é o 10. Então, nesse triângulo, eu já tenho os elementos A, B e C. Ou seja, eu tenho os catetos e tenho a hipotenusa. Estamos procurando a H, que é a altura relativa à hipotenusa. Estamos procurando também as projeções M e N. Sendo assim, se eu procuro as projeções M e N, eu tenho que pensar em fórmulas que me permita calcular essas projeções a partir de elementos que eu tenha. Eu tenho catetos e hipotenusa. Então, C ao quadrado é uma das fórmulas que vai ser útil para a gente. Ó, C ao quadrado igual a A vezes N. Porque eu vou trabalhar com cateto, com hipotenusa, que são elementos conhecidos na minha figura, e vou descobrir a projeção N. No lugar do C, vamos substituir o 6, que é o cateto 6 ao quadrado, igual a 10, que é a hipotenusa, vezes o N. 6 ao quadrado, 36, igual a 10N. N igual, isolando-se o N, nós vamos pegar o 36 e vamos dividir por 10. N igual a 3,6 centímetros. Uma maneira de você descobrir a outra projeção seria você pegar o total da hipotenusa, que é o 10, menos a projeção N, que você já descobriu, 3,6. E 10 menos 3,6 vai dar 6,4. Então, vai dar o mesmo resultado que utilizando a fórmula. Vamos testar. Para descobrir a projeção M, vou utilizar, então, B ao quadrado igual a A vezes M. B temos, que é o 8, então 8 ao quadrado, igual o A, que é o 10, vezes o M, que é o que eu estou querendo, é a projeção. 8 ao quadrado, 64, igual a 10M. Vamos isolar M. Vamos ficar com 64 dividido por 10. 64 dividido por 10, 6,4. Então, realmente foi o que aconteceu na fala anterior. Se eu tivesse pego o 10 menos o 3,6, automaticamente eu já iria direto descobrir o valor de M. Mas, utilizando a fórmula, chegamos no mesmo lugar. Vamos tentar agora descobrir o H. Para descobrir o H, eu posso fazer uso daquela fórmula H ao quadrado igual a M vezes N. Ou também eu posso fazer uso dessa aqui, A vezes H igual a B vezes C. O nosso A, 10. O H, estamos querendo. 8 é o cateto B e 6 é o cateto C. Então, 10H igual 6 vezes 8, 48. H igual 48 dividido por 10. 48 dividido por 10, H igual a
4,8. Sendo assim, descobrimos todos os elementos procurados. Descobrimos as projeções M, N e H. Todas as unidades em centímetros, que foi dito no enunciado da questão. Segundo exemplo. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Qual a distância entre o portão e o poço? Então, primeira coisa, temos um triângulo retângulo e observamos que se isso aqui está perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui, esse segmento de distância entre o portão e o poço que ela procura é o que nós chamamos de H. Então, a distância entre o portão e o poço é o H. No nosso triângulo, nós temos o maior lado aqui, que é a nossa hipotenusa. Ela fica em frente ao ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Sendo assim, 600 e 800 são os catetos. Então, nós temos os catetos B e C e queremos o segmento que foi indicado por H, que é a nossa altura relativa à hipotenusa. Se eu pensar na fórmula H² igual a M vezes N, não vai adiantar, porque eu não tenho essas projeções MN. Então, eu tenho que usar um artifício. Qual seria? Uma vez que eu tenho os catetos, eu descubro a hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras. A² igual a B² mais C². A é a hipotenusa que queremos. Então, A² igual. Os catetos, eu tenho B e C. Tanto faz, tá? Você poderia ter colocado também em ordem trocada, que não alteraria porque estamos na adição. Então, 800² mais 600². A² igual 640.000 mais 360.000, que são os resultados de quando elevamos ao quadrado, calculamos a potência. A² igual, somando 640.000 com 360.000, nós vamos obter 1 milhão. Quando fazemos a operação inversa da potenciação, temos que fazer a radiciação. Então, raiz quadrada desse 1 milhão vai ser igual a 1.000. Sendo assim, encontramos a hipotenusa, que equivale a 1.000. 1.000 que? Metros. Então, eu sei que essa hipotenusa vale 1.000 metros. Sendo assim, agora eu já sei a hipotenusa, que é 1.000, os catetos, que são 800 e 600. E aí fica viável utilizar a fórmula A vezes H igual a B vezes C, onde eu trabalho com hipotenusa, catetos e procuro a altura. A nossa hipotenusa, 1.000, a altura, queremos, que é o segmento aqui da distância entre o portão e o poço. Catetos, 800 e o outro cateto, 600. 1.000H igual a 800 vezes 600, 480.000. Então, vamos isolar H. H igual a 480.000 dividido por 1.000. Vamos cancelar aqui os 3 zeros do 480.000 com os 3 zerinhos do 1.000, ou seja, é uma divisão. Então, ficou 480 metros. Então, essa distância entre o portão e o poço equivale a 480 metros. Espero que vocês tenham entendido as relações métricas no triângulo retângulo. Qualquer coisa, estou disponível para ajudá-los.